Está começando na Unama FM. Pira Paz. Escola na Paz vale muito mais. Realização Rede Escola Cidadã com apoio do Instituto CIA e Fidesa. Pira Paz. Apresentação professora Vânia Torres. Olá, ouvintes! Está começando agora, pela Rádio Unama FM, o programa que traz a você as ações da Rede Escola Cidadã para a construção de uma cultura de paz. Este programa é apoiado pelo Instituto CIA, pela Fidesa e pela Unama. A apresentação é minha, Amaro Júnior. Fique ligado, o Pira Paz já está no ar. Rede Escola Cidadã, construindo uma cultura de paz. O tema desta edição do Pira Paz é sobre a adesão do Pará, comemorada no próximo dia 15 de agosto. Essa data simboliza o reconhecimento do então Estado do Grão-Pará à independência do Brasil. No dia 15 de agosto de 1823, um ano depois de Dom Pedro I declarar independência do Brasil, a província do Grão-Pará aderiu ao poder do Império Brasileiro, sendo o último estado a aceitar o fim dos vínculos coloniais com os portugueses. O estado do Grão-Pará tinha laços muito fortes com a elite portuguesa. Isso dificultou um acordo com o Império Brasileiro. Durante 4 dias de negociações, o general imperial John Griffith conseguiu integrar o Pará ao novo país. Para que você entenda melhor sobre este fato tão importante para o estado, conversamos com a professora de História Letícia Barriga. Primeiramente, devemos desconstruir a ideia de adesão, posto que aderir à independência conota a ideia de um processo que chega ao Grão-Pará no movimento de fora para dentro, cabendo aos paraenses apenas aceitar ou aderir à causa brasileira sem efetivamente construir o projeto emancipacionista na região, algo que não aconteceu. Pesquisas historiográficas mais recentes sobre o processo de independência têm se referenciado na teoria da integração ou anexação ou mesmo alinhamento. Partindo desta mudança historiográfica, compreendemos o 15 de agosto de 1823, data que ficou oficialmente conhecida como adesão do Pará à independência, como um momento de alinhamento dos projetos independentistas paraenses ao projeto carioca de independência e formação do Estado do Brasil. Assim, quase um ano após o grito de independência proclamado por Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822. Interessante compreender alguns aspectos políticos que contribuíram para este espaço de tempo entre as duas datas. É importante pontuar que havia na América uma espécie de 2 colônias portuguesas, a colônia do Brasil, ao sul, e a do Grão-Pará e Maranhão, ao norte. 2 colônias subjugadas pela mesma metrópole, mas que tinham autonomia administrativa entre elas e um distanciamento não apenas espacial, mas identitário. Para se ter uma ideia, Belém possuía uma relação muito mais próxima com Lisboa do que com o Rio de Janeiro em tempos coloniais. Pontuando esta realidade, podemos compreender melhor por que a elite paraense não se identificou a priori com o projeto independentista do Rio de Janeiro. Esta elite, fortemente constituída por portugueses, não tinha a princípio interesse em se desvincular de Portugal. De acordo com o historiador José Alves Júnior, era tarefa difícil identificar até meados de 1822 quem defendesse a bandeira da independência, na medida em que o grupo dos independentistas no Pará foi se delineando aos poucos. Em síntese, compreendemos que o alinhamento do Grão-Pará à independência carioca se deu de forma pragmática. Isso significa que, não estando na ordem do dia na província, o projeto de emancipação só foi percebido pelos paraenses como uma das possibilidades perante a crise de representatividade do antigo regime e depois das crises do vintismo. Vintismo foi a Revolução Constitucionalista do Porto ou Revolução Liberal Portuguesa ocorrida em 1820. Esgotadas as outras possibilidades pensadas pela elite regional, a solução mais plausível foi integrar-se ao Império do Brasil já constituído. Dentre as vias políticas alternativas que não se efetivaram, podemos destacar o esperado apoio militar à vinda de Portugal para garantir a permanência do Norte ao jugo português, apoio este que nunca chegou, a provável inviabilidade de um regime constitucional vinculado a Lisboa, fragilizado pelos limites absolutistas colocados ao vintismo no Grão-Pará pelo Brigadeiro Moura,
a preocupação pela manutenção da ordem em uma região caracterizada pela insatisfação e questionamento social das classes populares, e o isolamento do Pará no posicionamento contrário à independência, quando as províncias vizinhas, Maranhão, Goiás, Ceará e Piauí, suas possíveis aliadas, alinharam-se uma a uma ao Império do Brasil, frustrando assim o plano do Brigadeiro Moura de uma unidade lusitana na região norte. Você está ouvindo Pira Paz. Escola na Paz vale muito mais. Pira Paz. Obrigado, professora Letícia. Já que o tema é adesão do Pará, que tal embarcarmos em grandes sucessos da música paraense? Vamos começar com um dos maiores sucessos de Pinduca, Sinhá Pureza, aqui na sua 105.5. Vou ensinar Sinhá Pureza a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando Sinhá Pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. É gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando, Sinhá Pureza, rebolando, pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Ô lelê, ô lalá, a lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai
leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A lua sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Você ouviu aqui no programa Pirapaz as músicas Lua Luar, de Nazaré Pereira, e Sinhá Pureza, de Pinduca. Rede Escola Cidadã, construindo uma cultura de paz. Após a adesão do Pará, ainda houve resistência de parte da população local. Como forma de repressão, centenas de rebeldes foram aprisionados em um navio chamado Brigue Palhaço. Lá, aconteceu o maior massacre da história do estado. Sobre essa tragédia e a revolta da cabanagem, que ocorreu anos depois, continuamos conversando com a professora Letícia Barriga. Brigue Palhaço era o nome de uma embarcação fundeada na Baía do Guajará, em frente a Belém. Uma série de revoltas ocorreu tanto em Belém quanto em cidades do interior, espalhando o pavio do descontentamento popular para os 4 cantos da província. A população rebelada exigia a expulsão dos portugueses, fortalecendo o sentimento anti-lusitano, sentimento este presente nos conflituosos anos do primeiro reinado e da regência. Temerosos de tais perseguições, as elites paraenses recorreram ao almirante inglês John Pascoe Grenfell, militar destinado por Dom Pedro I para fazer subjugar os paraenses ao projeto do Império do Brasil. Grenfell passa então a organizar a contraofensiva aos revoltosos. A repressão que se deu em outubro de 1823 foi violentíssima. De acordo com a documentação, 5 lideranças rebeldes foram sumariamente fuziladas. Outros 256 foram presos e encaminhados aos porões do Brigue Palhaço. De acordo com a narração de um dos 4 presos que sobreviveram, publicada em 1843 por Antônio Baena e Acioli Cerqueira e Silva, temos este importante relato. Soube-se que os infelizes presos foram instantaneamente acometidos de violentas dores de cabeça e suor copioso, e no meio desta violenta desordem e frenesi, muitos caíram desfalecidos e inanimados de forças, e alguns deles acabaram espezinhados e comprimidos por seus companheiros de infortúnio. Os mais fracos foram derribados e sucumbidos por pouco depois. A água ainda não pôde matar a sede dos que a puderam beber. Devoravam-os uma febre ardente que crescia com espantosa rapidez. Após dela seguiu-se um violento frenesi, sucedido logo depois por acessos de raiva e furor, que os levou a lançarem-se uns contra os outros, a darem-se reciprocamente punhaladas e a se dilacerarem com as unhas e com os dentes entre gritos, ameaças e horríveis vociferações. A bárbara guarnição do navio, que presenciava tudo isto, e com um sorriso infernal, comprazia-se de ver aquela horrorosa cena de desesperação e furor, dirigiu alguns tiros de fuzil para o porão e derramou dentro uma grande porção de cal, cerrando-se logo a escotilha e ficando o porão hermeticamente fechado, a pretexto de que, por este meio atroz, se aplacaria o motim e os presos ficariam sossegados.
Por espaço de 2 horas ainda se ouviu um rumor surdo e agonizante, que se foi extinguindo aos poucos, e às 3 horas de encerramento completo, que foi ao escurecer, reinou no porão o silêncio dos túmulos. Eram 7 horas da manhã do dia 22, quando se correu a escotilha do navio em presença do comandante. E o que viu ele? Um montão de 256 corpos mortos, lívidos, cobertos de sangue, dilacerados, rasgadas as carnes com horrível catadura e sinais de que tinham expirado na mais longa e penosa agonia. Fecha aspas. Os corpos foram levados para a margem do rio por uma lancha e lá sepultados em uma grande vala. A tragédia do Brigue Palhaço gerou comoção popular. Nenhum dos responsáveis pelo massacre foi punido. As motivações que levaram a esta série de revoltas logo após o 15 de agosto de 1823 vão tomar proporções muito mais radicais nos anos subsequentes, nas décadas de 1820 e 1830, culminando nos anos revolucionários de 1835 a 1840, conhecido como cabanagem. Acredito que o massacre do Brigue Palhaço, como historicamente ficou conhecida a tragédia de outubro de 1823, repercute hoje muito mais na historiografia do Pará do que na própria história do Pará. Por isso, acredito haver uma repercussão maior entre a historiografia do que a história do Pará em relação ao massacre do Brigue Palhaço. Penso que este fúnebre evento da nossa história deveria ser mais valorizado, no sentido de perceber a importância da luta popular por um projeto mais democrático para o Pará e a intervenção de interesses exógenos na nossa região que continuam a existir. Obrigado novamente, professora Letícia. Ouça agora La Brasileira, com Lucinha Bastos. Pouco de amor, vindo a bem brasileira, beija, moreno na cor, temperado com seu desejo forte. Teu piniquim, banhado de lua cheia. É a virgem do mar, a dona da sereia negra. Nem coisa cunhã, a beleza mais verdadeira, beleza. O chumaré, a real natureza dela. A feiticeira do olhar tinhoso, nas volúpias do amor. A morena gostosa, cheirosa da praia, a guerreira Iracema do amor. Nosso amor, abaixo do Equador. É a mulher, bem mulher, a brasileira. Mulher, a brasileira. O malacacá dela açaí. Um pouco de amor, vindo a bem brasileira, beija, moreno na cor, temperado com seu desejo forte. Tupiniquim, banhado de lua cheia. É a virgem do mar, a dona da sereia negra. Tem coisa cunhã, a beleza mais verdadeira, beleza. O chumaré, a real natureza dela. A feiticeira do olhar tinhoso, nas volúpias do amor. A morena gostosa, cheirosa da praia, a guerreira acima do amor. Nosso amor, abaixo do Equador. É a mulher, bem mulher, a brasileira. Bem mulher, a brasileira. O malacá
Cidadã, construindo uma cultura de paz. Você não sabe de mim, eu nada sei de você. Só sei que se deu assim, assim sem mais nem porquê. Não tenho o que de ruim, fica no ar talvez. Se chega perto de mim, não vou contar nem até 3. O corpo sabe esperar, o tempo sabe do fim. Brilho feliz no olhar, tudo que move diz sim. Não tem o que de ruim, fica no ar talvez. Só sei que se deu assim, assim sem mais e nem porquê. Vem pra mim, faça um canto pra ti. Embalar que o luar vai longe. Vou deixar meu caminho seguir, arriscar. Se colar pode ser da gente. O corpo sabe esperar, o tempo sabe do fim. Brilho feliz no olhar, tudo que move diz sim. Não tem o que de ruim, fica no ar talvez. Só sei que se deu assim, assim sem mais e nem porquê. Vem pra mim, faça um canto pra ti. Embalar que o luar vai longe. Vou deixar meu caminho seguir, arriscar. Se colar pode ser. Vem pra mim, faça um canto pra ti. Embalar que o luar vai longe. Vou deixar meu caminho seguir, arriscar. Se colar pode ser da gente. Você acabou de ouvir Se Colar, de Luê, e a La Brasileira, de Lucinha Bastos. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Não saia daí. O programa Pirapaz já volta com mais informações sobre a adesão do Pará. Rede Escola Cidadã. Escola da Paz vale muito mais. O Pirapaz Escola da Paz vale muito mais está de volta aqui na sua Unama FM. Comigo, Amaro Júnior. O programa de divulgações do projeto Rede Escola Cidadã pela cultura de paz nas escolas paraenses. Você também pode ouvir nosso programa pelo portal Unama, no endereço www.unama.br. Você está ouvindo Pirapaz, Escola na Paz vale muito mais. O Pirapaz de hoje fala sobre a adesão do Pará, que simboliza o reconhecimento de nosso Estado à independência do Brasil. Pirapaz. Após a adesão e a cabanagem, o Pará passou por diversas transformações causadas pelo ciclo da borracha, pela Belle Époque, pelo regime militar e o ciclo do ouro. Resta a nós sabermos como esses acontecimentos influenciaram no estágio atual em que se encontra o Pará. Para entendermos qual a herança deixada pela adesão e pela cabanagem, conversamos com o geógrafo Kleber Jacques.
Basicamente, a questão da adesão do Pará, ela é um movimento que vai ter uma certa continuidade, eu considero assim, uma certa continuidade com a cabanagem no Pará. Essa cabanagem, a curto prazo, não teve assim um legado, né? Na verdade, um legado bem mais histórico, para mostrar que o povo não estava assim tão submisso, não estava tão calado assim. Mas pela maneira como aconteceu a cabanagem, o legado dela, no momento, a curto prazo, não foi tão grande como a gente tem hoje, assim, que a gente estuda melhor e entende que foi um movimento bem organizado, assim, bem articulado, pela classe mais baixa mesmo. A cabanagem, ela foi um movimento do povo, um movimento das classes de baixo. Apesar de que tem muita gente que fala assim, não, a cabanagem não foi tão de baixo assim. Na verdade, a cabanagem teve gente, interesse aí tudo. Eu vejo não, foi um movimento de baixo, de base. Quando chega na época da borracha, o povo fica esquecido, não teve. A elite se beneficiou com isso, e quando a borracha teve aquela primeira decadência, né, a primeira queda, essa elite ela foi a principal prejudicada. E Belém ficou esquecida, né, na verdade, toda aquela situação. Aí vem a época militar. Foi o interesse novamente de uma elite nacional interessada em descobrir o que a Amazônia tinha de mais importante. Analisando a adesão do Pará, a cabanagem, a época da borracha e o período militar, o que a gente pode perceber? O povo não teve vez. O único momento que o povo apareceu um pouco mais foi durante a cabanagem. E o nome cabanagem reflete muito bem o movimento, o ideal cabano, né? Aquela praça que tem ali no entroncamento, aquele monumento lá, reflete justamente o ideal cabano. Só que a repressão acabou com ele e acabou com o único movimento que foi tipicamente popular mesmo aqui na Amazônia. Rede Escola Cidadã, construindo uma cultura de paz. Obrigado, Kleber. Agora é hora de música no programa. Vamos ouvir Olho de Boto, de Nilson Chaves. E tu ficaste serena nas entrelinhas dos sonhos, nos escaninhos do riso, olhando pra nós escondida, com os teus olhos de rio. Ias feito gaiola, engravidado de redes, aportando nos trapiches do dia a dia em memória, com os teus sonhos de rio. E ficastes defendida com todas as tuas letras, entre cartas e surpresas, esse luxo e tristeza. Vês o peso da tua falta nas velas e barcos parados, encalhados na saudade de Valdecães ao amar. Porto do sal das lembranças, das velhas palhas trançadas, na rede de um outro riso, às margens de outra cidade. E os teus sonhos de rio. Olho de novo no fundo dos olhos de toda a paisagem. Olho de novo no fundo dos olhos de toda a paisagem. Olho de novo no fundo dos olhos de toda a paisagem.
velhas palhas trançadas na rede de um outro riso, às margens de outra cidade. Os teus sonhos de rio. Eu sou de lá, onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar. Eu sou de lá, terra morena que amo tanto, meu Pará. Eu sou de lá, onde as Marias são Marias pelo céu e as Nazarés são germinadas pela fé que irá gravada a cada filho que nascer. Eu sou de lá, se me permite já lhe digo quem sou eu. Filha de tribos, índia negra, luz e breu, marajoara, sou cabocla, assim sou eu. Eu sou de lá, onde o menino Deus se apressa pra chegar. 2 meses antes já nasceu, fica por lá, tomando chuva, se sujando de açaí. Eu sou de lá, terra onde outubro se desdobra sem ter fim, onde um só dia vale a vida que eu vivi. Domingo santo que não posso descrever, pois há de ser mistério agora e sempre. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver um mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança, não cabe perguntar o que ele é. O sírio é o coração do paraense, é coisa que não sei dizer, deixa pra lá. Terá que vir pra ver com a alma o que o olhar não pode ver. Terá que ter simplicidade pra chorar sem entender. Quem sabe assim verá que a corda entrelaça todos nós, sem diferenças, costurados num só nó. Amarra feita pelas mãos da Mãe de Deus. Estranho eu sei, juntar o santo e o pecador no mesmo céu, puro e profano, dor e riso, livre que réu. Seja bem-vindo ao Sírio de Nazaré, pois há de ser mistério agora e sempre. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver um mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança, não cabe perguntar o que ele é. O sírio é o coração do paraense, é coisa que não sei dizer. Pois há de ser mistério agora e
sempre. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver um mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança, não cabe perguntar o que ele é. O Círio é o coração do paraense, é coisa que não sei dizer. Deixa pra lá. Rede Escola Cidadã, construindo uma cultura de paz. O Não FM, o som que faz a diferença. Você acabou de ouvir as músicas Eu Sou de Lá, de Fafá de Belém, e Olho de Boto, de Nilson Chaves. Na semana de adesão do Pará, nos deparamos com as seguintes questões. Como seria um país chamado Pará? Qual a potencialidade de nosso estado? Sobre isso, continuamos conversando com o geógrafo Kleber Jaques. Aquele Pará, daquele período curto que a gente teve, da independência até a adesão aqui ao Pará, era uma pequena parte do Brasil que tinha laços importantes com Portugal. Eu lendo algumas coisas sobre isso tempos atrás, eu vi que Belém tinha quase a mesma importância que a cidade do Porto, em Portugal, que era uma cidade importante. Era como se fosse Belém, ela fosse uma metrópole tipicamente portuguesa fora de Portugal. Tinha um status. Mas o problema disso é que os laços muito presos. E o que acontece? Belém não tinha aquela autonomia que deveria ter. Se já gozasse de alguma autonomia naquele período, talvez pudéssemos falar assim, num país, Pará, um país chamado Grão-Pará. Mas sempre tinha esses laços que tinha entre Belém, a capital do Grão-Pará, com Portugal, não eram laços que permitissem que a nossa capital aqui, a nossa região, se expandisse economicamente. E o que acontece? Com o passar do tempo, tenho certeza que essa relação não ia favorecer em nada. Se virasse um país, ia ser mais um país pobre aqui na Amazônia, como acontece com as Guianas, aqui, até mesmo com a Bolívia, com outros países aqui da América que são pobres. Esses laços que tinham, eles não iam favorecer o nosso desenvolvimento econômico, que seria importante. Mesmo com essa situação que nós temos, né? Por exemplo, encontrou-se aqui na Amazônia ouro, encontrou-se aqui na Amazônia metais preciosos. Só que analisemos bem, se hoje que nós temos essa situação em relação ao país, a Amazônia não se dá muito bem com isso, alguém pode até falar assim, mas se fosse só o Pará, o Grão-Pará nessa época, e esse ouro fosse encontrado, ia ter vantagens, o Grão-Pará ia se desenvolver. Não, certamente isso não poderia acontecer. Não necessariamente esse desenvolvimento ia acontecer, porque com certeza ia ter uma elite comandando o estado, o país, até hoje, e seria apenas essa única elite que ia dominar o país, Grão-Pará, se é que ia existir. Então, o povo não ia continuar sem vez e sem voz. Na verdade, é aquela situação, né? O que é que acontece? Muita coisa que o Pará tem de importante, ele não aproveita. Vem alguém, é assim, né? É como se na minha casa eu tivesse uma geladeira cheia de coisas e eu não uso nada do que tem ali. Vem alguém de fora e usa. É uma coisa minha, mas alguém usa. Por exemplo, durante muito tempo, o ferro do Pará era só retirado daqui e levado para Maranhão. Lá o ferro era exportado, toda aquela situação, e o Pará acabava tendo que comprar aço de fora, podendo produzir aqui dentro, transformar aqui dentro o ferro em aço e vender o aço, que é muito mais caro do que a minério de ferro. Agora, recentemente, o governo ele criou impostos, né, em cima do ferro, desses minérios que são retirados. Só que agora, nós temos aqui na Amazônia, em geral, né, um potencial muito grande, só que é mal aproveitado. O gerenciamento não existe.
Não sei o que acontece nesses governos que assumem, que não tem esse gerenciamento desses recursos. Hidrovias, que nós temos importantes, poderemos aproveitar. O turismo aqui no Pará é mal aproveitado. Por exemplo, enquanto que os outros estados do Brasil fazem propagandas aqui no Pará, o Pará não faz propaganda. O Pará não mostra para os outros estados. A propaganda do governo fica aqui dentro. O governo quer que o paraense conheça, mas não quer mostrar para o resto do Brasil o que o Pará tem de mais importante. A gente não vê, não existe isso. A divisão do Pará, ela surge, esses ideais de divisão do Pará surgem como consequência disso. O gerenciamento que não existe. Enquanto o governo não gerenciar esses recursos de maneira correta, que beneficiem o Pará todo, sempre vai ter alguém querendo dividir o Pará. Obrigado novamente, professor Kleber. O programa Pirapaz traz informação e também muita música. Vamos continuar nossa sequência de músicas paraenses ao som de Pecados de Adão, de Eloy Iglesias. Tento falar da minha louca paixão que me deixa cheio de desejos no lampejo deste coração. Vejo teu corpo nu em pleno verão, escondidos dos pecados de Adão. Ai, 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 oi, 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 oi. Ai, 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 oi, 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 oi. Ai, 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 oi, oi,
norte, ferida aberta pelo progresso, sugada pelos sulistas e amputada pela consciência nacional. Vão destruir o velo peso e construir um shopping center. Vão derrubar o Palacete Pinho pra fazer um condomínio. Coitada da cidade velha que foi vendida pra Hollywood, pra ser usada como um albergue no novo filme do Spielberg. Quem quiser venha ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em você. A culpa é da mentalidade criada sobre a região. Por que que tanta gente teme? Norte não é com M, nossos índios não comem ninguém. Agora é só hambúrguer, porque ninguém nos leva a sério. Só o nosso minério. E quem quiser venha ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês. Oh não. Aqui a gente toma Guaraná quando não tem Coca-Cola. Chega das coisas da terra e o que é bom vem lá de fora. Deformados até a alma, sem cultura e opinião. O nortista só queria fazer parte da nação. Rede Escola Cidadã, construindo uma cultura de paz. Unama FM, o som que faz a diferença. Você acabou de ouvir as músicas Belém para Brasil, de Mosaico de Ravena, e Pecados de Adão, de Eloy Iglesias. Hoje nós falamos sobre a adesão do Pará. O Pirapaz, Escola da Paz vale muito mais, fica por aqui.
Para participar e dar sugestões, você pode ligar para o número 4.009-9340. Você também pode manter contato pelas nossas redes sociais, através do facebook.com/Rede Escola Cidadã ou pelo Twitter, através do @Rede Escola. A apresentação deste programa foi minha, Amaro Júnior. Até semana que vem. Um abração. Você ouviu na UNAMA FM, Pirapaz, Escola na Paz, vale muito mais. Realização, Rede Escola Cidadã, com o apoio do Instituto CIA e Fidesa.